Muito bem, caríssimo Jefferson, nosso padre, nosso vigário aqui, João Bosco, caríssimos irmãos e irmãs devotos de São Francisco, uma alegria estar aqui com vocês para falar um pouco aí da palavra de Deus. A primeira leitura de hoje vem falar para nós sobre o tempo, para que a gente compreenda que há tempo para tudo, e ela vai apontar lá para o Evangelho, para que nós tenhamos uma compreensão. Lá no Evangelho, nós podemos dividir em duas partes. Na primeira parte, Jesus estava rezando, Então aqui a gente tem que compreender que há um tempo também para a oração. Nós vivemos num período, numa época, vamos dizer assim, onde as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, estão deixando de rezar. A oração, ela é diálogo, é intimidade com Deus, é o meu coração que fala ao coração de Deus e é o coração de Deus que fala ao meu coração. É isso, Chama-se oração. Jesus estava ali rezando, Se Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, rezava, se retirava para rezar, quem somos nós na fila do pão para acharmos que não precisamos viver uma intimidade com Deus, que não precisamos criar um ambiente, um momento, para uma oração, como diz a primeira leitura, há tempo para tudo, e dentro do nosso tempo, nós precisamos ali separar um tempo para Deus, para estarmos unidos com Deus, para falarmos com Deus. Pois bem, e a leitura, ela continua ainda, Jesus vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está não só perguntando àqueles que estavam próximos dele, mas Jesus está olhando para cada um de nós, nos nossos olhos, fitando no nosso olhar, um olho no olho, está com o coração ligado ao nosso coração e está perguntando para você, para mim, para o Padre Jefferson, para o Padre João Bosco, para todos nós: e você? Quem você diz que eu sou? Para responder essa pergunta, como Pedro vai rápido e responde, nós precisamos viver uma intimidade com Jesus, uma intimidade com Deus. Não tem como eu responder se a minha vida é um vazio, se aquele que deveria preencher a minha vida não preenche a minha vida, Se eu não deixo que Deus consuma o meu coração, não tem como eu falar daquilo que eu não conheço. E Jesus continua insistindo, perguntando para nós: e você? Quem você diz que eu sou? E o que nós responderíamos, a resposta tem que vir do âmago, do íntimo, do nosso coração. Nós temos que saber responder. Mas para isso, nós temos que voltar lá na primeira leitura e compreender que nós precisamos separar um tempo dentro do nosso tempo para Deus, para vivermos uma intimidade com Deus, para vivermos uma união com Deus. A exemplo daquilo que viveu São Francisco, no início eu disse, soube olhar as trevas que vivia a sua vida e enxergar a luz que é Cristo. Quando nós estamos unidos com Deus, nós vivemos aí olhando para essa luz e buscando caminhar nessa luz, porque a luz é Cristo. Quem não está na luz está nas trevas. Se não tem luz, o ambiente é trevas, é escuro, A ausência de luz é isso, é a escuridão. E se nós não vivermos uma vida de oração, de diálogo com Deus, de intimidade com Deus, se nós não vivermos na graça de Deus, nós vivemos na escuridão, ou seja, nós vivemos nas trevas. Olhando para São Francisco, vamos enxergar em São Francisco, um auxílio, um caminho, uma ajuda
um amigo espiritual, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. São Francisco, quando se encontrou com Cristo, e eu disse para vocês no início, né? Quem se encontra com Cristo não pode sair desse encontro da mesma forma. Precisa ter uma vida transformada. São Francisco, quando viveu essa experiência desse encontro com Cristo, viveu também uma transformação na sua vida, né? Doou-se inteiramente para Deus. Padre, o senhor quer dizer que nós temos então que ser padres, irmãs, freiras? Não é isso. Cada um de nós tem uma vocação específica, né? Uns são chamados ao sacerdócio, outros à vida consagrada, outros ao matrimônio. Mas todos nós vivemos uma vocação que Deus nos chamou. Todos nós, né? Que São Francisco compreendeu na sua caminhada. É uma vocação à santidade. Muito bem, todo mundo falou, mas falaram baixinho, né? Uma vocação à santidade. Deus nos criou para retornarmos para Deus. É a criatura que retorna para o Criador. E nós devemos viver aqui já, hoje, né? Uma experiência daquilo que nós vamos viver eternamente no paraíso, né? Devemos viver aqui já um preâmbulo do paraíso, um caminho de santidade num dia e num tempo chamado hoje. Então olhemos para São Francisco e encontremos em São Francisco esse caminho. Esse caminho, ele tem um nome, é Jesus. Ele não vai dizer, né, quando perguntam para ele, mas mestre, nós não sabemos o caminho. Jesus diz, eu sou. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pois bem, que todos nós aqui então, devotos de São Francisco, encontremos nele o caminho que é Jesus Cristo. O padre já está quase terminando, porque o padre fala demais, né? Antes de concluir, o padre Zezinho compôs uma música, depois ele até explicou que uma vez ele estava numa viagem, e uma criança encostou perto dele e fez a pergunta, né? E ele transformou aquele momento numa canção. Eu não sou cantor, já tem muitos padres cantores, né? Padre Jefferson, Padre João Bosco, né? Mas eu vou começar aqui, e se Deus quiser, vocês, né, vão continuar, tá bom? A música começa assim. Um dia uma criança me falou, olhou-me, meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. mais forte vocês, e perguntou No meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar, como Jesus pensou, sonhar, como Jesus sonhou, viver, como Jesus viveu, sentir, o que Jesus sentia, sorrir, como Jesus sorria. e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. bem forte, amar, Como Jesus amou, pensar, como Jesus pensou, viver, como Jesus viveu, sonhar, como Jesus sonhou, sentir o que Jesus